Deus les abençoe. Qué bom e maravilhoso es poder estar todos juntos para louvar a nosso Senhor, pero também para escutar a palavra de Deus a nossa vida, né? E como eu sempre falo que o domingo é o primeiro dia da semana. E assim como nós precisamos abastecer o carro, precisamos carregar o telefone para poder usar, nossa bateria espiritual também precisa ser carregada, não é verdade? E é um prazer para mim hoje trazer a palavra de Deus para você, para a sua vida. Você, desculpa aí pelo meu portunhol, ainda estou tentando melhorar. E é um gozo de nosso Senhor poder compartilhar todos juntos, amém? Eu vou estar aí convidando, amados irmãos, para estar lendo aí o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 5, o verso de 1 e até o 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos desde el 1 e até el 5. E estamos aí com a série das bem-aventuranças. E que bom é saber que nós somos bendecidos a través de nosso Senhor e de sua bênção. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos desde el 1 e até el 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles heredarão a terra. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Deus. Nossos corações são gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de louvar, mas de escutar Tua palavra também hoje, Deus. Nós queremos, Pai, ser abençoados, ser edificadas nossas vidas, nossa família, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. É claro, amados hermanos, para nós que as bem-aventuranças, Jesus nos deixou as bem-aventuranças em uma sequência lógica para nossa vida. Não estão colocadas aí ao azar, não estão colocadas dispersas, sino que estão colocadas em um ordem lógico para que nós podamos aplicar a nossa vida. E hoje nos corresponde falar de bem-aventurados mansos, porque eles heredarão a terra. Esta bem-aventurança sugere o seguinte, aí começando as bem-aventuranças sugerem que bem-aventurados que choram, começando aí a bem-aventurança, Jesus fala: bem-aventurados que choram, os pobres de espírito vêm clamar por seu estado diante de Deus. Nenhuma pessoa pode pertencer ao reino de Deus sem primeiro saber que é ser pobre espiritualmente e também lamentar profundamente essa condição diante de Deus. Se nós não sabemos nossa condição diante de Deus, não sabemos que nós somos pobres espirituais diante de Deus, não vamos a entender o reino de Deus. E eu lembro quando compartilhava em um seminário batista lá em Cuba. Eu comecei muito cedo o seminário. Eu acho que tinha 19 anos. E ainda eu não entendia o reino de Deus completamente. E quando comecei o estudo da teologia, comecei a escutar falar do reino de Deus, comecei a escutar falar de minha condição, de meu coração, de como eu era, de como eu estava e o que Jesus fez por minha vida. Aí eu comecei a entender minha condição. E ainda hoje, depois de tanto tempo, lendo a palavra de Deus, escutando pregar a palavra de Deus, ainda eu acho que cada dia mais sou mais dependente de Deus. E descubro que eu não tenho mérito em minha vida para merecer a graça de Deus sobre a minha vida. Nós não podemos fazer nada para merecer a graça de Deus, foi de graça, foi de presente. E quando você entende a bem-aventurança, os pobres em espírito somos aqueles que entendemos a realidade espiritual na que estamos vivendo. ¿Cuántos dicen amén?
Como una revisión debemos también ver que la palabra bienaventurado es, en una traducción de la palabra griega makarios, que significa afortunado, extremadamente abençoado o feliz. Es una felicidad basada en alegría interna por causa del buen estado del corazón y no basada en una circunstancia externa. Cuando nos entendemos eso, nuestra felicidad pasa de depender de las circunstancias externas a una circunstancia interna de nuestro relacionamiento personal con Dios. Amado hermano, nuestra felicidad no depende de una circunstancia externa, de la economía, del gobierno, de un problema externo, de un problema en la familia. Nuestra felicidad depende solo de Dios. Y a circunstancia puede parecer ruin, a situación puede parecer ruin, mas nuestra felicidad no depende de la circunstancia externa. Depende de Dios. Y yo no sé si usted está atravesando por alguna situación ruin en su vida, en su familia, pero déjate falar que nuestra felicidad depende de Dios. Y el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Si la circunstancia externa está difícil, nos vamos a colocar nuestra confianza en Dios. Nos vamos a reconocer, yo no consigo sozinho, Deus. Eu não consigo atravessar isso sozinho, mas em tua graça, em tua presença, eu vou obter a vitória. Voltando ao estudo de hoje, Jesus diz: bem-aventurados mansos, porque eles heredarão a terra. Essa bem-aventurança que é também uma descrição específica do cristão, causa verdadeira sorpresa porque se opõe a todo o que o homem natural pensa. Essa bem-aventurança está em oposição a todo o que o homem natural pensa. É interessante notar que Mateus escreveu seu evangelho principalmente para os judeus, que eles tinham certas ideias sobre o reino de Deus. Os judeus pensavam que o reino de Deus, que o Messias iba a ser um Messias militar, que Jesucristo iba a liberar ao povo de Israel do Império Romano. Lembre-se que en el tempo de Jesús, o Império Romano tinha conquistado a terra dos judeus. E eles achavam que o Messias iba a ser aquele homem político, aquele homem poderoso, que iba a trazer liberdade militar para os judeus. Eles pensavam apenas em uma conquista, em luta no sentido material, e portanto, nosso Senhor imediatamente descarta essa ideia. E como dizer, Jesus falando: não, esse não é meu caminho, eu não sou assim, e meu reino não é assim. E hoje, amados hermanos, muitas igrejas, muitos pastores se han politizado, han vuelto el evangelio directamente para la política, colocando a Jesús como un Mesías libertador da política, do governo. Mas nós sabemos que Jesus não vem para um governo, não vem para fazer política. Jesus vem para libertar nossa alma e nossos corações. E nós não podemos perder o foco espiritual em nossa vida. E eu respeito todas as opiniões, eu respeito todas as posições. Eu tenho minha posição, mas eu não prego minha posição. Eu não compartilho, eu não expongo minha posição. Só aquelas pessoas amigas perto de nossa família conhecem nossa posição. Vocês sabem que eu venho de um país comunista, com sua situação política muito difícil. Mas meu trabalho, seu trabalho, meu propósito, seu propósito é pregar a um Jesus que liberta o alma do pecado. Jesus faz um stop aqui falando ao povo judeu, porque ele rompeu o paradigma, ele rompeu a ideia do povo judeu. Por quê? Porque eles esperavam um libertador político que chegasse aquele cavalo branco, corcel, todo forte, com um exército para liberar o povo. Mas em que chegou Jesus? Entrada na Jerusalém, em um asno. Eu não lembro a palavra em português agora, um jovinho.
un burriño. Todo oposto, un animal manso, un animal que no tiene aquel potencial, aquel poder. ¿Por qué? Porque lo importante no era mostrar una visión poderosa, lo importante era mostrar una visión transformadora. Amado hermano, y Jesús llega a nuestra vida para transformar nuestra mente, para transformar nuestros corazones, no para transformar las circunstancias políticas. Porque todo lo que no estamos viviendo hoy simplemente son las profecías de la Biblia cumpliéndose. La Biblia fala que el mundo va a ir de mal en peor. No va a mejorar, mas nosotros creyentes sabemos que para nos está acercando un día ahora de felicidad completa en que Jesús va a voltar por nosotros. Abençoados son los mansos, pois eles heredarão a terra. Era uma forma de pensar totalmente oposta dos judeus e infelizmente muito diferente da muitos cristãos e crentes hoje. Muitos querem lutar carnalmente contra o mundo, ou o pecado, ou todo que vai contra Cristo. Mas que fala 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Pois embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quem fala amém? Nossas armas são espirituais. Y muchas veces nos encontramos lutando en nuestra vida, lutando en nuestros matrimonios, lutando con nuestros hijos, porque no encontramos una solución al problema, porque no estamos usando las armas espirituales. Un menino precisa un psicólogo. Un menino precisa una consulta. Quizás un menino precise más oración. Dios, observando nos cultos de oração que dá o pastor Ricardo, e nós estamos aqui, já não está transmitindo o culto pelo YouTube, e hoje olho tudo que está aqui hoje, e você olha o culto de oração e você fala, todo mundo está bem, ninguém tem problema, porque ninguém, o que não vem orar é porque não precisa. Amados hermanos, a Bíblia é clara. Nossas armas não são carnais. Não, pastor, porque o trabalho está difícil, porque a vida está difícil, porque a economia está difícil. Mas onde você tem sua confiança? É na circunstância externa ou nas armas espirituais que fala a Bíblia? Minha esposa e eu passamos o Veredas Antigas. E os irmãos, foi uma bênção tremenda para os irmãos que compartilhamos juntos lá. E eu, como bom bautista, era conservador. Mas Veredas mudou minha mente. E eu e minha esposa encontramos muitas coisas erradas em nossa vida. Ainda sendo pastores, ainda havendo trabalhado em igreja muito tempo, encontramos em nosso matrimônio, encontramos em nossa educação para os filhos muitas coisas erradas. E minha esposa e eu terminávamos todo o dia dos palestras do pastor. Falávamos, nossa, nós temos essa área errada. Área com os filhos, área em nosso matrimônio, palavras que que eu falava para minha esposa, para meu filho, que eu nem sabia que eu estava trouxendo maldição para suas vidas. E o Veredas mudou minha mente e comecei a ver muitas áreas de nossa vida com a mente espiritual, com a visão espiritual. E eu não sei se acontece, mas você vai olhar a vida com os óculos que você tem posto, que você tem colocado. Se você tem os óculos do pessimismo, está bem falado, pessimismo, você toda a situação na vida vai olhar com pessimismo. E para todo vai falar, não, mas isso aí não vai dar certo. E sempre vai estar olhando os prós e os contras. Se você coloca os óculos da crítica, você vai achar o problema, o defeito em todas as coisas. Mas se você coloca os óculos do Espírito Santo, você vai olhar tudo de uma maneira espiritual. Vai falar, não é com minha força, é com o Espírito Santo. Não é minha luta,
essa luta do Espírito Santo. Enfermidades, situações difíceis. Jesus vem para mudar nossa mente, para ensinar a nós que nossa luta não é carnal, sino espiritual. Também é importante ver que a mansidão de que Jesus fala não é uma qualidade heredada. Ninguém nasce com a mansidão. Certamente alguns nascem com uma personalidade mais dócil do que outros, mas essa qualidade a que nos referimos não é natural, mas espiritual. É adquirida e é adquirida pela graça de Deus que opera em nosso coração. Ninguém nasce com a mansidão no coração. Pode a pessoa ser mais dócil, mais tranquila que outra, mas não tem a mansidão espiritual em sua vida. A questão que gostaríamos de considerar hoje é a seguinte: tendo essa mansidão cristã da que Jesus falou? Para responder essa pergunta, devemos também considerar outra. O que significa ser cristão? O que significa ser crente? O que significa mansidão na vida do crente? Mansidão raramente é bem compreendida ainda por nossos crentes. Há uma grande falta de compreensão sobre o significado da palavra mansidão. Portanto, você deve eliminar alguns conceitos equívocos. O que não é a mansidão? Mansidão não é indolência ou preguiça. Existem pessoas que parecem mansos por natureza, mas, no entanto, em alguns casos eles são bastante indolentes. São pessoas naturalmente calmas e serenas, e há uma tendência a considerá-los mansos, quando às vezes não passam de perigosos. A Bíblia não fala sobre isso. Muitas pessoas você las olha calma, mas em um fundo são indolentes. Você ver uma criança passando fome e seu coração não tem nenhum sentimento, está indolente. Posso olhar qualquer situação difícil e seu coração está inerte, está frio, está gelado. E o pastor falava de que hoje o mundo a igreja está perdendo a capacidade de chorar por o mundo. E é verdade, irmãos. Quando nós mudamos para o Brasil, nós tivemos um choque da cultura. E encontramos tantas coisas diferentes, mas tantas coisas similares também. Você olha o povo batista hoje, aqui em Brasil, é o mesmo povo batista em Cuba, é o mesmo povo batista em Alemanha, em todos os lugares somos o mesmo povo, os mesmos princípios, mas também temos os mesmos males. E muitas vezes o mal é que nosso coração não está chorando pela condição do mundo. E o problema é que a sociedade hoje nos está vendendo a ideia de que você tem que resolver seu problema você sozinho. E nós temos a frase, você tem que se virar. E a primeira vez que me falaram isso foi um contexto um pouco complicado. Não, você tem que se virar. Agora você chegou aqui, capitalismo, você tem que se virar. Isso eu escutei de um pastor crente, supostamente pastor. Eu tenho que me virar. O que significa isso? Que você agora tem que arreglar seu próprio problema. Amados hermanos, nós como igreja não podemos perder o coração que chora por a condição do mundo. A mansidão não significa bondade. Existem pessoas que parecem ser gentis desde o nascimento. Não é isso que nosso Senhor quer dizer quando diz: bem-aventurados os mansos. Isso é algo meramente biológico, algo que se encontra até mesmo nos animais. Existem gatos mais gentis do que outros, mas isso não é a mansidão. Não significa então ser gentil por natureza, ser despreocupado ou fraco em caráter. Esta não é a mansidão a que o passagem se refere. Nem significa um espírito de compromisso ou paz a qualquer custo. Pessoas que dizem, seja o que for, muitas vezes são consideradas mansas, contanto que não discordem com o conceito de outra pessoa. Vamos combinar, vamos acabar com essa diferença e divisões. Vamos a esquecer o que nos divide a viver em paz e alegria.
Eso não é mansidão. Aí você só está aceitando a diferença, mas isso não é mansidão. Ainda menos é fraqueza. Mansidão é ter uma grande força. Mansidão é literalmente poder subcontrole e é compatível com a grande autoridade e poder. Personagens do Antigo Testamento conhecidos por sua mansidão, como Moisés e como Abraão, foram todos grandes defensores da verdade. A mansidão não é algo meramente externo, mas também, acima de tudo, algo que nasce dentro. Si quisiéramos ser verdaderamente mansos, no apenas temos que soportar as ofensas, mas temos que alcançar aquele estado em que o soportamos de boa vontade. Isso requer grande força e não é compatível com nenhum caráter fraco. O que é mansidão? Embora haja alguma diferença entre a definição secular da palavra e a forma como ela é usada na Bíblia, seria bom começar com a definição do dicionário secular. Manso, que significa, según el diccionario, de condición benigna, es suave, dice de un animal, isso no es corajoso, dice una cosa insensible, pacífica, calma, o un ar suave o una corriente suave. Agora, que fala o dicionário bíblico? Manso, en un sentido evangélico, humildade, renúncia, sumissão à vontade divina, sem murmuração ou rabugice. Bem oposto do orgulho, arrogância e teimosia. A mansidão bíblica não é nenhuma fraqueza ou falta de poder, mas poder sobre o controle do Espírito Santo. Uma das melhores maneiras de entender o sentido bíblico é através de um cavalo. O cavalo tem força, o cavalo é um animal forte, rápido, mas se não é domesticado, é inútil. Agora, una vez domesticado, o cavalo permanece forte e rápido, mas também prestativo ao seu dono por meio de um freio em sua boca. Agora, ele é um cavalo manso, porque sua força foi sometida a seu mestre. Nossa mansidão simplesmente é a submissão ao poder do Espírito Santo. Aí tem muitas vezes que nós estamos em casa e aí ficamos um pouco estressados por a situação, por qualquer coisa. Aí nós terminamos falando coisas que não temos que falar, terminamos em discussões que não temos que ter. E aí depois que terminamos essas discussões, nos damos conta de que não fomos sometidos ao Espírito Santo. Que nossa palavra saiu de nossa boca de uma maneira carnal. Mas quando nós sometemos nossa mente, nosso coração ao Espírito Santo em mansidão, todo o que nós falamos é para edificar a vida de nosso cônjuge, a vida de nosso matrimônio, a vida de nosso filho e ainda mais a vida das pessoas que estão a nosso redor. ¿Por que nós estamos nesta terra? Para abençoar, para ser sal e luz. Mas se nós não sometemos nossos corações humanos são como o coração do cavalo, vigoroso, rápido. Todo queremos fazer rápido, todo queremos fazer com força. Mas precisamos ter mansidão, ser sometidos ao poder do Espírito Santo. Vejamos alguns exemplos de mansidão na Bíblia. Moisés, Abraão e Jesus. Moisés, o mesmo Moisés que matou um egípcio por ter maltratado um hebreu, tornou-se tão manso que Deus disse dele: e aquele homem Moisés era muito manso, mais do que todos os homens da terra. Mas qual foi a escola do Moisés? 40 anos do deserto. Ele matou o egípcio e aí Deus o exiliou 40 anos para um deserto para criar um coração manso em Moisés. Eu não sei qual é a escola que Deus está permitindo que você passe nesta manhã, em sua vida, em sua família, mas deixa-te falar, meu irmão, que Deus quer que você seja mais manso, que você someta a sua vida, seu coração, em mansidão ao poder do Espírito Santo. Muitas vezes, amados irmãos, nós trouxemos problemas à nossa vida que não nos correspondiam. Lutas que não devíamos de lutar. Problemas que não nos tocavam nesse momento para nossa vida. Mas nós, por não ter um coração com mansidão, sometido ao poder do Espírito Santo, trouxemos esses problemas para nossa vida.
E aí então oramos: oh Deus, o que eu estou atravessando? Mas você está atravessando o problema porque você quiser, porque você quer. Você tem esse problema porque você trouxe o problema para a sua vida. Tem pessoas em nossa vida que são tóxicos, estão roubando o tempo todo nossa bênção. Quem são essas pessoas? Você chega e só escuta essa pessoa: oh, eu estou mal hoje. Oh, eu tenho um coração pesado, a vida está tão ruim. E aí você chegou com o gosto do Senhor, mas aí, ao final termina com aquela mentalidade: é verdade, está ruim. É verdade, o custo da carne está caro. É verdade, isso está difícil. É verdade, e ao final você termina entregando sua bênção e adquirindo aquela mentalidade de que todo está ruim. Nossa vida, nosso coração, quando está em mansidão o Espírito Santo, a circunstância externa não afeta nosso coração, não afeta nossa fé, não afeta nossa vida espiritual. E nós podemos estar atravessando pandemia, nós podemos estar atravessando qualquer coisa, mas nosso coração está seguro em Deus. Nossa fé está intacta em Deus. Vamos observar alguns pontos na vida de Moisés. Depois que Moisés matou um egípcio, passou por o deserto, se convirtió en un hombre más manso da terra, Moisés sufrió críticas injustas. ¿De quién? De sus irmãos, Maria e Arão. Falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que ele havia sequestrado, que ele havia pegado para ser sua mulher, porque ele havia levado uma mulher cuxita. Eles questionaram a autoridade de Moisés. O que significa cuxita? A mulher de color, a mulher preta. Para os judeus, para os judíos, em aquele tempo eles eram racistas. E uma mulher do color preto não era bem vista no povo de Israel. E ainda mais que não era do povo de Israel. E os judeus tinham que se casar com mulheres do próprio povo. E Moisés não fez isso. E quem começou a falar? Seu irmão Arão e sua irmã Maria. Mas qual foi a atitude do Moisés? E eles disseram: o Senhor falou apenas por meio de Moisés. Eles falaram isso para o povo. O povo estava em aquela situação. O Moisés pegou uma mulher que não é de nosso povo. E Maria e Arão falaram: o Senhor falou apenas por meio de Moisés. Em outras palavras, estavam falando: Deus também falou por meio de nós. Em outras palavras, não precisamos de Moisés. Seu próprio irmão e seu próprio irmão, ele também não falou por nós. E Jeová ouviu o que eles falaram do Moisés. Enquanto isso, o que Moisés estava fazendo? A primeira coisa que Moisés faz é fazer uma oração de intercessão por Maria, que havia criticado. Aí vemos um livro de Números, capítulo 12, versículo 13. Moisés clamou a Jeová, dizendo: rogo-te, ó Deus, que a cure agora. ¿Por quê? Porque a Maria pegou lepra. ¿Saben falar em português lepra? Por causa dela falar, ela e Arão falar mal do Moisés, do criticar a seu próprio irmão, Deus enviou uma lepra. O único que não pegou lepra foi Arão, por causa de que ele era um profeta. E por a lei de Deus, nenhum profeta podia pegar lepra para manter o sacerdócio, era sacerdote, perdão. Mas a Maria pegou lepra. E qual foi a oração de Moisés? Eu te ruego que la sanes, que a cure a ela agora. Oh, irmão, que fala para nós isso, essa atitude de Moisés? Ela falou mal dele, mas sua atitude não foi se defender ele mesmo, sino foi uma oração por ela. Pai, cura ela agora. Não importa que ela falou mal, eu te ruego que cure a ela agora. E muitas vezes, amados irmãos, qualquer pessoa fala mal de nós, pode ser um irmão de igreja, pode ser um vizinho, e nós ficamos nos defendendo. Porque agora eu vou orar para que fogo do céu caiga. O marido fala mal e já você quer sacar a faca. Eu vou matar ele. Ele não me conhece. Ou ela não me conhece ainda.
hoje não vou a cocinar para ele. Ele vai ter que comer na rua hoje. Vou a pegar toda a roupa dele e vou a lançar para a rua e que vá embora. A casa é minha. Ou aí está aquele irmão de igreja ou irmã de igreja que ainda não conhece bem a você e fala: ah, que orgulhoso o pastor. O que orgulhoso o irmão ou irmã. E aí você fica: vou falar com o pastor para que não dê para ela nenhuma participação, porque ela está falando mal, está em pecado. E você? Nós temos que olhar primeiro nossos corações. E como Moisés desfrutou da graça de Deus, deu perdão de Deus por ele haver matado o egípcio. O que foi pior naquele tempo? O matar uma pessoa ou falar mal de outra? As duas coisas estavam mal. E pecado igual. Mas Deus perdoou a Moisés e Moisés entendia isso. E Moisés perdoou a sua própria irmã. E sua oração foi: Pai, cura ela. Qual é tua atitude, meu irmão e irmã, quando alguma pessoa faz mal ou fala mal de você? Tem um coração manso como para tomar a atitude correta e falar: Deus, perdoa ela, perdoa ele, mostra para ele a realidade. Eu não me quero defender, eu só quero depender de Deus. Amados irmãos, quando nós entregamos nossa causa nas mãos de Deus, Ele é quem luta por nós. Eu sempre falo de nosso testemunho. Parte da nossa história começou por causa de que muitos pastores em Cuba não aceitamos que o governo mudasse a Constituição do 48. Que a Constituição do 48 falava que a família era só um homem e uma mulher unindo-se em matrimônio. Não aceitamos que a Constituição mudara para a adoção de crianças por matrimônios homossexuais. Não aceitamos a ensinança de ideologia de gênero nas escolas. Por causa disso, começou uma persecução aos pastores batistas. Então, nós oramos e começamos a pedir a Deus a oportunidade de poder sair de Cuba sem ter que ir preso por nosso pensamento. Aí Deus abriu a porta para o Brasil. Mas nosso presidente na obra batista e o secretário foram regulados. O regulado significa que não pode sair de Cuba. O passaporte foi carimbado como pessoa que não pode sair do país. E aí muitos outros pastores também foram regulados pelo governo. E eu estava nessa lista dos pastores que não concordamos com a mudança. E aí nós estamos orando. E a coisa mais rara é que você não sabe que você está regulado até que você chega ao aeroporto com o tiquete do voo e chega à imigração. E aí então falam para você que você não pode sair do país porque você é um perigo para a segurança nacional em Cuba. Nós pegamos, minha esposa e eu, pegamos voos diferentes porque a fronteira estava fechada. Eu peguei um voo de Copa Airlines quinta-feira e minha esposa pegou a próxima quinta-feira. Eu vim com a menina, e ela veio com o Caleb. Minha oração sempre foi: Deus, fecha os olhos do funcionário de imigração, elimina meu nome da lista e que eu possa sair. Queridos irmãos, o pessoal do aeroporto estava reduzido por causa da pandemia. Só tinham dois oficiais da polícia secreta que atendiam todos os casos que saíam do país. Quando eu chego lá na imigração, eu entrego meu passaporte da menina. E aí o oficial abriu o passaporte e falou: ah, você é pastor? Eu falei: nossa. Eu falei: sim, eu sou pastor. Aí eu falo: ô pastor, Deus te abençoe, eu sou irmão da igreja pentecostal. Eu falei: ô meu irmão, Deus te abençoe. E o menino me falou, por um menino jovem que estava trabalhando, me falou: ô pastor, Deus te abençoe, eu estou muito grato a Deus porque você possa ir embora. Aí o cara carimbou o passaporte, meu da minha, aí saímos.
Foi uma vitória de Deus. Eu falei, o anjo de Deus colocado lá. Mas o mesmo menino estava na próxima semana com minha esposa também. E falou, seu esposo viajou a semana passada com sua filha. Sim, é verdade. Oh, Deus te abençoe, bom viagem. Amados irmãos, país comunista fechado, com seu nome colocado em uma lista preta, como nós falamos, e Deus abriu a porta. Porque quando você coloca sua causa em submissão ao Espírito Santo e à vontade de Deus em sua vida, Deus abre as portas que estão fechadas e fecha as portas que estão abertas. E você aceita a decisão de Deus, a vontade de Deus, porque você tem um coração que confia em que o melhor para a sua vida é o que Deus está trazendo agora. E aí você não fica falando, que isso eu não queria, ou que isso outro que Deus trouxe. Não, você confia com um coração em mansidão, porque Deus trouxe o melhor para a sua vida. Pastor, é que a menina, eu gostava da menina, mas não era a mulher que Deus tinha para ti, cara. Não, pastor, é que eu gostava do menino, ele é tão bonito, era o cara. Tá bom, você casou, terminou em fracasso, o cara era um usuário de droga, você não sabia. Aí vem o fracasso e aí você quer falar mal de Deus por as coisas ruins que trouxe à sua vida. Não, você trouxe isso à sua vida. Deus falou que não e você insistiu em que sim. Agora você está passando as consequências de uma decisão errada em sua vida. Mas o crente que tem um coração conforme ao coração de Deus, espera a vontade de Deus em sua vida, espera a pessoa correta e aí dá êxito e dá vitória em sua vida. Tomar uma decisão fora da mansidão, fora da submissão de nosso coração ao Espírito Santo, sempre vai dar errado. Moisés podia falar da Maria, você merece a lepra, você falou mal de mim, agora você está aí por sua causa. Não, a oração de Moisés foi, Pai, cura ela. Em outras palavras, eu perdoei ela, Pai, porque você perdoou minha vida primeiro. E se eu fui perdoado, ela também pode ser perdoada. Assim que aqueles casais que hoje trouxeram alguma coisa, perdoa ela, perdoa ele, chega em casa, prepara almoço, dê um beijo, abrace. Se ontem dormiu no sofá, eu recomendo que hoje dorma na cama tudo junto. Outro exemplo de mansidão era o Abraão. Deus havia feito uma promessa muito especial ao Abraão, dizendo, toda esta terra que você vê, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Mas quando houve contenda entre os pastores do ganado de Ló e os pastores do ganado de Abraão, enquanto Abraão decidiu separá-los, ele não se agarrou a seu direito à terra que havia recebido de Deus, mas deu a seu sobrinho lo que ele escolhesse. Isso é a mansidão. Abraão falou, eu tenho o direito da terra, mas eu vou ceder esse direito a meu sobrinho. E falou para o Ló, escolhe a terra que você quiser. Nosso coração humano sempre quer escolher o melhor. E você sempre, nessa sociedade de competência competitiva, mundo empresarial, todo mundo quer melhorar, um melhor trabalho, um melhor emprego. E aí, se tenho que passar por cima de qualquer pessoa, eu passo, porque é meu direito. Hoje eu escuto isso muito, é meu direito. E ainda estou aprendendo isso de é meu direito. É meu direito. Não, cara, teu direito é esperar a vontade de Deus para a tua vida. Teu direito é descansar teu coração em mansidão a Deus. E isso vai levar a você a tomar decisões corretas em sua vida, acertadas. E o Abraão falou para o Ló, escolhe a terra. O que fez Ló? Escolheu a melhor terra. Como termina a história de Lot? Mulher morta e filhas que dormiram com ele para procriar, achando que todos os homens da terra haviam morto, com Sodoma e Gomorra. Fracasso total, irmão. Fracasso total, porque quando nosso coração está focado nas coisas materiais, é um fracasso total. Mas quando nosso coração está em mansidão, focado nas coisas espirituais de Deus, é uma vitória assegurada.
se você começa a olhar a vida com os óculos espirituais, irmãos, você vai viver mais feliz e em paz. Já você não vai olhar a política da mesma maneira. Já você não vai olhar as circunstâncias da mesma maneira. Você não vai olhar a sua esposa da mesma maneira. Não vai olhar a seus filhos da mesma maneira. Esse moleque é um estorvo, um problema em minha vida. Por quê? Porque você está olhando com olhos carnais. Muitas vezes, amados irmãos, a mansidão sempre, nos leva a tomar decisões corretas em nossa vida. Decisões que vão levar a nossa vida ao próximo nível espiritual, mas também que vão dar a vitória em todo o que nós comencemos em nossa vida. E por último, o exemplo dos exemplos, Jesus. Ele se descreveu como manso. Em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos vós que estéis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as tuas almas. Quando Jesus estava falando esse verso, o povo judeu tiene ainda 613 mandamentos. 613 mandamentos na Torá, o livro da lei de Moisés. 613. Nós conhecemos os 10 mandamentos do Éxodo. Do Éxodo, sim, do Éxodo. Éxodo 20. E ainda, 10 mandamentos para nós é difícil cumprir. Você fala, nossa, 10 mandamentos, eu não consigo cumprir todo. Imagínese 610 mandamentos. Cumprir todos esses mandamentos. Mas Jesus chegou para tirar essa carga religiosa da lei de Moisés dos ombros do povo e falar, llevad mi jugo e mi carga que é ligeira. Em outras palavras, Jesus falou, todo agora depende de mim. Toda a sua vida agora depende de mim, o sacrifício na cruz do Calvário. Agora você não tem que fazer nada, você não tem que oferecer sacrifício, só você precisa colocar sua fé em mim e está feito um milagre. Porque o povo de Israel, amados irmãos, tinha uma carga muito pesada. Todos os anos tinha que ir ao templo, levar um boi, e as famílias menos favorecidas levar outros animais para sacrificar no templo. Imagine-se agora que você tem que trazer para os pastores um boi para sacrificar e perdoar seus pecados. Eu tenho certeza que não todo mundo vai trazer um boi. Como está o preço da picanha, o preço da carne. O máximo que você vai trazer uma linguiça, um frango. Mas Jesus tirou esse peso, essa obrigação. Agora não é de você. Agora não vai ser seu sacrifício. Agora é meu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. O sacrifício completo. O sacrifício que vai levar a você a mansidão. Um sacrifício que vai levar a você a uma vitória. Um sacrifício que você não vai depender da circunstância, sino de minha presença em tua vida. E isso trouxe paz para cada um de nós. Não insista em seus direitos. Haja em ti, pois, esta mente que também estava em Cristo Jesus, que estando em forma de Deus, não considerava ser igual a Deus como algo para se agarrar, mas ele se esvaziou, tomando a forma de um servo, feito como homens, e estando na condição de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente hasta a morte e morte na cruz. Glória a Deus. Se Jesus, que era Deus, é Deus, ele não se agarrou de seu direito de Deus, mas ele deixou tudo isso para trás, veio à terra e morreu por você e por mim. O que nós estamos falando de nosso direito? O que somos nós para falar de nosso direito? Nosso direito tem que estar sometido a Deus e ao poder do Espírito Santo. Porque o único fato que tem importância em nossa vida é o sacrifício do Cristo por nós. Ele
sujeitou seu poder ao controle de Deus Pai. Ele entregou todo o seu poder a Deus. Eu vou à terra e vou me sacrificar por meu povo. E que ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos. Ele sujeitou seu poder ao controle de Deus Pai. Lucas 22, 41 e 42. Jesus ajoelhou-se e orou dizendo: Pai, se queres, pásame esse cálice de mim, mas não é minha vontade, mas a tua seja feita. O que oração, meu irmão? O que oração fez Jesus? Não é minha vontade, seja feita a tua vontade, Pai, em minha vida. Quando nós entendemos, meus amados, que nossa vontade tem que ser sometida a Deus e que a vontade de Deus tem que ser feita, porque é o melhor para nós, aí nós descansamos e sabemos que o controle de nossa vida pertence a Deus. O controle de nossa família pertence a Deus. Que a enfermedade que estamos passando pertence a Deus. Que todo lo que nós estamos passando em nossa vida hoje está no controle total de Deus. Nós temos que descansar em Deus, em mansidão. O Mateus 26, 53. Você acha que agora não posso orar a meu Pai? E que Ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos? Aí o Deus falando. O Jesus falando: eu posso orar e meu Pai possa enviar anjo, mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu sofra para que você possa ter o perdão do pecado. Jesus podia ou não podia baixar daquela cruz? Podia. Jesus tive e tem o poder da morte. Jesus não chegou à sepultura do Lázaro. E que falou? Ele moveu a pedra, a rocha, e falou: Lázaro, vem fora. E eu pensava: por que Jesus falou Lázaro, o nome do Lázaro, e não falou vem fora? Porque na tumba tinha mais pessoas mortas da família. E se Jesus falava vem fora, todo mundo ia ressuscitar. Sim, porque o poder de Jesus sobre a morte era total. Mas o que ele falou, Lázaro, ele chamou ao Lázaro pelo nome. Assim como também ele chamou pelo seu nome da sepultura do pecado e falou: vem fora, vem fora. Porque o poder de Jesus sobre a morte era perfeito. E o mesmo poder que ele teve para sacar e reviver o Lázaro era o mesmo poder que ele tinha na cruz. Mas ele preferiu ser manso e deixar que a vontade de Deus fosse feita em sua vida. Muitas vezes a vontade de Deus não vai ser grata para nós. E nós vamos falar: não, mas eu não quero isso. Eu quero algo melhor. Eu quero fazer desse jeito, desse outro jeito. Meu irmão, o melhor jeito, o jeito de Deus. A melhor forma é a forma de Deus. E por experiência você pode saber que quando você não está na vontade de Deus, não está na sintonia com o Espírito Santo, as coisas não dão bem. As coisas não dão bem. Um coração humilde, um coração manso, sempre vai levar a você à vitória. Mansidão descreve uma atitude para com Deus. Embora a mansidão inclua muito mais, acima de todo, descreve uma atitude para com Deus. Até mesmo nossas atitudes para com os homens são indicações de nossa atitude para com Deus, pois, em última análise, todo o que sofrimos nesta vida vem de alguma forma das próprias mãos de Deus. Deus deixa que nós passemos situações para hacer crescer nossa vida. Uma atitude de submissão a Deus. Por ser manso, Jesus disse: não é a minha vontade, mas a tua seja feita. Porque eu era manso quando ele sofreu a perda de todo. Ele disse mesmo que ele me mate, o eu esperarei nele. Quando a esposa de Potifar insistiu que José durmiese com ela, porque José era manso, ele disse: como então eu poderia fazer este grande mal e pecar contra Deus? Mansidão, amado irmão, é uma atitude de submissão a Deus e a sua lei. A falta de mansidão resulta na descrição do profeta Isaías, em o capítulo 53, versículo 6.
Todos nos extraviamos como ovelhas. Cada se voltou para seu caminho, mas o Senhor colocou sobre ele o pecado de todos nós. Amém, glória a Deus. Uma atitude de humildade diante de Deus. Uma coisa é aceitar o que Deus permite que entre em nossa vida, mas outra é aceitar a vontade de Deus de maneira dócil e humilde. Ser verdadeiramente manso significa que não se protege mais, porque vê que nada há nele digno de proteção. E por isso que o homem manso não está mais na defensiva. Isso está acabado. O verdadeiramente manso nunca sente pena de si mesmo. John Bunyan, o autor do livro Pilgrim's Progress, coloca assim: aquele que está no chão não deve ter medo de cair. Se você está em um chão, em humildade a Deus, em submissão, em mansidão, você não tem medo de mais nada. Também significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender. Acima de todo, os mansos desejam que o Espírito Santo os ensine, que o Senhor Jesus Cristo os guie, embora às vezes usem outras pessoas para fazer isso. Mansidão implica um espírito sempre dócil diante de Deus e dos homens. Mansidão descreve uma atitude em relação com as outras pessoas. Você vai se relacionar com outras pessoas de acordo à mansidão que tem em seu coração. Você expressa com sua boca o que tem em seu coração. Mansidão significa uma ausência total do espírito de vingança, de tentar fazer o outro pagar pelo que é feito. Significa também, portanto, que somos pacientes, especialmente quando sofrimos injustamente. Lembramos o que Pedro disse no capítulo 2 de sua primeira carta: para isso fostes chamados, porque também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais os seus passos, que não pecou, nem foi hallado dolo em sua boca, que enquanto amaldiçoaram, não respondeu com uma maldição. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas confiou a causa àquele que julga com justiça. Jesus foi o exemplo perfeito de mansidão. O cara não pecou, o cara foi amaldiçoado, mas ele não respondeu com maldição. O cara não pediu vingança, mas ainda falou: não seja a minha vontade, e não seja feita a vontade de Deus em minha vida. Conclusão, irmão, nessa mensagem definimos o homem manso. Agora, o que Jesus disse sobre os mansos, além de nos fazer ver que uma descrição do homem cristão é a verdadeiramente feliz. Ele disse que os mansos receberão a terra como herança, não por conquista, como os discípulos pensavam, mas por herança. Não com política, não com força humana, não com um presidente, não com um governo, mas por herança de Deus. Nós tendremos a terra. Aqui Jesus está falando sobre a vida por vir. O apóstolo João falou dessa herança em Apocalipse 21:1. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. João. Mas esse novo céu e nova terra são reservados apenas para os mansos. Pode haver alguém aqui que seja desanimado por sua falta de mansidão no passado. Deve ser lembrado que mansidão é algo totalmente impossível para o homem natural, mas para o homem espiritual sempre é possível a través de Jesucristo. Que nossa vida, que nosso coração pode haver mansidão. A mesma mansidão que tive Jesus em seu coração, a mesma mansidão que tuvo Abraão, a mesma mansidão que tuvo Moisés, ainda sendo criticados, ainda sendo vistos de uma maneira errada, sua oração, sua atitude foi uma atitude mansa. Somente o Espírito Santo pode nos humilhar, somente o Espírito Santo pode nos tornar pobres de espírito. Somente o Espírito Santo pode nos fazer chorar sobre nossa condição espiritual e nos dar a mente do próprio Cristo. Não é algo que você e eu possamos fazer sozinhos. É um dom que o Espírito Santo produz em nós. É um fruto direito do Espírito. Devemos nos humilhar e confessar com vergonha, não apenas o quão pequenos somos, mas quantas vezes não temos sido mansos como Ele quer que sejamos. Então, devemos acabar com aquele eu
que a causa de todos nuestros problemas, para que aquel que nos compró por tal precio venga a nos poseer totalmente. Ya no somos más nos, sino es Cristo en nuestra vida. Que Deus les abençoe nessa manhã, irmãos, e que nosso coração possa ter a mansidão, a submissão ao Espírito Santo e ao poder do Espírito Santo.